substituição de horário com o professor Noli, e eu aproveitei essa brecha para organizar essa aula, que eu já tinha conversado com o professor Weimiller há tempo sobre essa possibilidade, então apareceu. Ele também aceitou gentilmente participar de um debate do grupo de pesquisa da URI também, na próxima semana. Então, nós vamos realizar esse evento hoje. O horário será bem delimitado, ele vai falar a partir de agora, nós combinamos que ia falar em torno de 1 hora, por aí, e teríamos algumas questões, e sempre vocês poderão contatá-lo em outra oportunidade, já que o professor também está fazendo pós-doutorado aqui na URI sobre sistemas. O professor André Rafael Weimiller, ele fez doutorado na Unicinos conosco, ele é grande conhecedor da teoria dos sistemas sociais. Até mandei para vocês um áudio sobre um comentário de um livro, de um artigo que nós fizemos sobre complexidade, a teoria do Niklas Luhmann, que foi publicado na revista A1 da Univale. Nós temos várias publicações conjuntas, e o professor tem também vários livros publicados sobre, inclusive, inicialmente, o tema da energia eólica, que era uma das propostas que ele fazia, que finalmente acho que está sendo bem sucedida, preocupações com a água, com a teoria dos sistemas. Muitos artigos publicados. Ele é professor da Unicinos, do mestrado profissional, e também professor da Fevale, em Novo Hamburgo. É um professor muito famoso por essas aulas que ele ministra nesses programas. E agora ele tem um livro sobre a questão dos refugiados na Alemanha, que é um livro muito interessante, extremamente atual, porque esse tema, infelizmente, tem se expandido. Nós não temos conseguido enfrentá-lo no mundo inteiro de maneira mais eficiente. Esse tema continua, então o professor está fazendo, acho que, uma nova edição do livro, que vai lançar o livro, não sei se vai fazer lançamento hoje ou no próximo oportunidade. De qualquer maneira, coloco à disposição de vocês e a atenção para que leiam esse livro sobre os refugiados, que é um tema muito importante, realmente. Agradeço mais uma vez a disposição do professor André Rafael Weimiller em participar dessa conversa conosco. Eu pedi que ele falasse uns 30, 40 minutos. Bom, se ele quiser falar mais, não há problema nenhum. Estou dizendo o mínimo. E depois nós abrimos para perguntas. Então, agradecendo a presença do professor, eu já passo a palavra a ele. Então. Muito bem, muito obrigado, professor Leonel, pela apresentação gentil e carinhosa. O professor Leonel é uma pessoa que me acompanha, que é o responsável direto pela a minha vivência acadêmica, porque foi meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado, parceiro de publicações, né? E contribuiu de forma definitiva, né, para a formatação do conhecimento que hoje eu acho que adquiri, né, com o passar de tantos anos. Então, o professor Leonel, um grande orientador, sem como qualificar as suas qualidades como professor, e um grande amigo também, o professor Leonel, né, de longa data. E é muito bom poder compartilhar com ele, né, essa vivência acadêmica aí na URI, tanto é que já vínhamos falando sobre isso desde o ano passado, e consegui, então, um tempo e uma organização específica para fazer uma pesquisa em conjunto com o professor Leonel, em nível assim de supervisão de pós-doutorado aqui com vocês. Então, muito me honra participar dos eventos que a URI vem ainda a promover, que estou à disposição de todos, iniciando oficialmente, vamos dizer assim, uma participação mais efetiva, assim, virtual, mas já estou há
mais de alguns meses já trabalhando em texto, né, colaborando com o professor Leonel, mas agora abrindo, então, essa possibilidade em virtude, inclusive, das aulas, né, de vocês terem começado mais recentemente, então agora é a oportunidade para a gente iniciar essa parceria. Então, digo que estou sempre à disposição de vocês todos, vou participar desse convite que o professor Leonel fez, esse grupo de pesquisa, também vou, então, me interar com vocês nisso, quem estiver participando, então vai ser sempre um grande prazer. E oportunamente, espero que em breve, aí, numa oportunidade, eu possa ir até vocês, né? Talvez numa uma oportunidade aí, num momento um pouco mais adequado, né? Não é falta de vontade, muito pelo contrário, são as limitações que nós temos. Então, eu novamente agradeço ao professor Leonel, agradeço a Alana pela organização aí também rápida deste momento. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês numa terça de tarde, né? Eu sei que vocês também têm alguma disponibilidade por causa das aulas, mas para vir participar de um tema tão específico, realmente me parece que há uma curiosidade científica, que há um interesse muito bom por parte de todos vocês. E isso me deixa bastante feliz e honrado, não pelo fato de ser uma exposição sobre um tema que eu desenvolvi, mas porque vocês também têm interesse em saber mais sobre essa perspectiva dos refugiados, né? Dentro dessa noção, inclusive, da complexidade social que hoje a gente vivencia, né? A inegável complexidade social, não apenas que a gente tende muito a falar isso por causa da pandemia, né? Não é essa a questão. A pandemia é mais um elemento de complexidade, de risco, né? Que se soma a outros contextos, mas pelo fato de vamos dizer, uma formatação social que já vem de mais tempo e que acaba nos revelando hoje situações bastante preocupantes. Eu, particularmente, fico bastante preocupado com a nossa atual realidade, não só brasileira, como mundial, né? Porque muitos fenômenos que entendíamos que estavam superados em grande medida, me parece que não estão, e infelizmente a gente vê a história dando retornos, né, a pontos que achávamos que estavam superados. Eu tenho, como o professor Leonel falou, uma boa parte da pesquisa no direito ambiental, mas antes disso já eu sempre gostei de pesquisar, de ler sobre assuntos históricos, sobretudo sobre a história do século XX, né? Em relação à Europa, mais especificamente aos desdobramentos dos conflitos mundiais e as suas repercussões nos dias de hoje. Foi um tema que sempre me interessou muito, então eu tenho uma boa bibliografia sobre o tema, sempre li bastante sobre isso, e resolvi, em determinado momento, então, direcionar um pouco a minha pesquisa para um tema que eu gostava muito, né? Eu acho que vocês também podem fazer isso, né? A gente, às vezes, está afeto a um determinado ramo do direito, enfim, mas não quer dizer que a gente não possa derivar um pouco para outro tema, né? Fazendo duas coisas paralelas, assim, eu acho que sempre é muito bom para a gente mudar um pouco o enfoque, né? Então, por isso, resolvi, em 2016, 17, por ali, fazer um contato lá, através, inclusive, do professor Leonel, com a PUC do Rio de Janeiro, para me encaixar dentro dessa linha dele de direito internacional para falar da temática dos direitos humanos, mais especificamente no tocante aos refugiados. Então, era um período, assim, logo após a chegada de uma grande quantidade de refugiados na Alemanha em 2015, então esse tema estava bem assim presente na mídia, inclusive, né? Mas sempre me interessou porque eu também sempre tive um contato bastante estreito com a história da Alemanha e vejo ali uma exemplificação bastante interessante que nos serve hoje para projetar esse assunto para outras realidades. Então, o tema Refugiados na Alemanha é o título do livro que o professor Leonel falava, que nesse pós-doutorado lá na PUC eu produzi um texto, e esse texto virou um livro, e esse livro agora está na segunda edição, que eu, vamos dizer assim, fiz e que recebi ele
esse ano, né, não faz muito tempo agora, esse ano, que ele foi totalmente atualizado e ampliado, inclusive, que seria esse livro aqui, acho que vocês conseguem visualizar. Posso depois também passar de outra maneira ele, mas ele está aí também, é fácil de achar. Então, eu escolhi, inclusive, botar o título do livro, mas não vim aqui para promover o livro, né? Não é nada disso, até porque isso é normal, é decorrência lógica das pesquisas, mas porque eu entendi que, sim, por que não falar com esse enfoque, né? Por que justamente fazer uma pesquisa que trate do acolhimento de refugiados por um país europeu e não tratar, por exemplo, do acolhimento que o Líbano faz de refugiados, que é muito maior do que a Alemanha, por exemplo, alguém vai me perguntar, né? Então, por que dessa importância? Por que disso, né? Então, eu vou tentar hoje explicar um pouco desses porquês, né, que tem outros fatores aí que também me motivaram a fazer. Eu me intriguei bastante com essa situação na época, ou seja, foi um problema de pesquisa, formalmente falando, né? Fiquei com uma pergunta realmente na cabeça, né? Principalmente em relação a essa questão histórica da Alemanha, a culpa, né, desse país sobre o seu passado no século XX, que precisa, então, sempre receber a atenção, o estudo. É uma história que é bastante presente, né? A gente vê, há muitos livros publicados sobre esse período das guerras, né? Há muitas versões que surgem, e muito do que a gente vive hoje, em termos de complexidade social, me parece, em termos mundiais, tem muitos ramos dentro dessa época ainda da história. Hoje a gente vê um antagonismo ideológico muito forte entre esquerda e direita, entre supostos fascistas e supostos comunistas, né? Quando na verdade são discussões bastante vazias, que as pessoas também não conhecem muito bem esses contextos, né? E ficam se atribuindo certas características que talvez a grande maioria não faz jus, né? Então eu vejo que tudo isso nasce especificamente desses conflitos, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, como uma base, vamos dizer assim, histórica, que leva a uma nova formatação social que não está em nada superado. A gente fica sempre pensando, são eventos que aconteceram há 70, 100 anos atrás, em que hoje não repercutem mais. Afinal, a Guerra Fria já terminou no final dos anos 80, um novo cenário de globalização se instaurou, e hoje existe uma outra, né, situação de geopolítica, de poder, mas eu vejo que todos esses movimentos, no meu entendimento, assim, sob um ponto de vista mais histórico, são movimentos que ainda são repercussões diretas desse período. E a Alemanha tem um papel bastante predominante nessa formatação de mundo, né? Um aspecto no passado muito negativo e um aspecto, no meu entendimento, bastante positivo nos dias mais atuais, né? Então, focar esse tema dos refugiados a partir do acolhimento feito pela Alemanha em 2015, digo para vocês que é apenas uma opção, né? É um foco, talvez uma valorização de alguns conhecimentos que eu já tinha sobre essa realidade da Alemanha, e que eu canalizei, então, para o tema que realmente interessa, que são os refugiados. Evidentemente, poderia se fazer publicações, pesquisas sobre outros exemplos de acolhimento, outros exemplos de não acolhimento. Poderíamos falar também da questão, se botar nessa perspectiva, que tem um problema conceitual, né, de refúgios em relação ao Brasil, né, na nossa própria política de acolhimento de refugiados, a suposta crise de refugiados, que não é bem assim, porque esse termo também não se encaixa bem com os nossos vizinhos aqui, com a Venezuela, principalmente, seriam temas bastante viáveis, né? E que poderiam e podem ser objeto de pesquisa das pessoas, dos pesquisadores por aí. Mas eu me foquei justamente nesse tema relacionando com a Alemanha, porque a posição da Alemanha hoje, no passado, é bastante ambígua, né? Assim, bastante complicada, principalmente no passado, e ela é um bom exemplo, me parece,
de aprender com os erros do passado. E a gente pode, então, ver esse pano de fundo, a Alemanha, e, ao mesmo tempo, discutir, então, os direitos humanos dos refugiados, discutir as eventuais vamos dizer, incompatibilidades do direito internacional, por exemplo, para reconhecer refugiados ambientais e climáticos, que é uma outra temática bastante espinhosa hoje em dia, né? E que precisa cada vez mais de nossa atenção. Sabemos hoje, por números estimados, que em torno de 80 milhões de pessoas podem ser classificadas assim, né, em todo o mundo, e são uma parcela da população, vamos dizer, mundial, extremamente vulnerável, né, sensível a questões políticas, a questões climáticas, a pandemia, então, nem se fala, né, existem repercussões muito ruins em relação a campos de refugiados hoje, né, por causa da Covid. Ou seja, se para nós a situação está difícil, se nós não conseguimos aqui nos encontrarmos, eu já falo com o professor Leonel seguidamente, né, por outras vezes, mas já faz acho que 1 ano e meio, quase 2, que eu não consigo mais ver o Leonel, e eu acho isso muito negativo, né, a gente se via bem mais seguido, agora só por telefone, eu fico pensando, isso são problemas mínimos que a gente tem, né? É uma pena que a gente não consiga fazer. Mas se a gente pensar em todas essas pessoas que não estão sequer dentro dos seus territórios, imagine, né? E a gente poderia dizer, bom, há pessoas miseráveis no Brasil, claro, mas elas pelo menos estão dentro do seu país, elas de uma forma ou de outra recebem a contribuição humanitária, não vou dizer humanitária, mas vamos dizer assim, de auxílio de pessoas, de organizações dentro do país. Elas falam português, assim como os outros também falam. Agora, quando a gente se vê obrigado a sair do nosso território, que é o refugiado típico, né? Até porque tem deslocamentos internos também que são considerados. Mas nós somos forçados a sair do nosso país, ir para um país vizinho que nem sempre tem uma visão positiva a nosso respeito, mesmo sendo um país vizinho na África, por exemplo, né? Ou pior, entrando num outro continente, como é o caso dos refugiados para a Europa, nós estamos praticamente partindo desse mundo para um outro mundo, né? Nós não somos bem-vindos lá, né? Nós somos, vamos dizer assim, considerados um problema para esses países, porque nós ocupamos espaço em todos os sentidos, porque nós somos talvez representativos de medo, sim, porque se fala muito do deslocamento de terroristas em meio às pessoas inocentes, vamos assim dizer, que precisam se deslocar, e é fato, a gente não pode evitar que isso realmente aconteça, então tu acaba sendo um motivo de insegurança para um outro país. E países que têm uma tradição de estabilidade e segurança, trazer um elemento externo é um elemento, vamos dizer, que causa, sem dúvida, estranhamento, causa problemas muito sérios, problemas internos, problemas políticos. Há muitas vezes uma aceitação desse estrangeiro, mas uma aceitação quase que formal, uma aceitação pro forma, quase de cortesia, né? As pessoas às vezes não gostam de manifestar realmente o que elas pensam sobre isso, então elas toleram, mas elas não acolhem de forma verdadeira, na sua grande maioria. Então, cabe muitas vezes ao Estado promover um acolhimento material que muitas vezes depende também de outros fatores que não são só materiais. Não adianta só da casa, da comida, da assistência médica. Há toda uma questão da assimilação dessas pessoas, né? No que se refere à língua, por exemplo, já entrando aos poucos no assunto Alemanha, houve um grande processo de mobilização interna para que se fizessem adaptações das mais diversas, inclusive no sistema educacional alemão, para conseguir fazer com que essas crianças que estavam em idade escolar aprendessem, não só as crianças, os adultos, aprendessem o idioma alemão. Agora imagine um árabe, um sírio, um africano aprendendo a falar alemão. Isso é muito complicado, é uma língua completamente diferente.
a própria grafia ocidental, né, não fecha. Então, nós temos porque como é que as pessoas vão ficar num país europeu se eles não conseguem assimilar mínimos traços culturais, começando pela língua? Então, tudo isso foi um grande problema, né, no acolhimento, não só para a Alemanha, para outros países, evidentemente, também. Há um custo muito elevado por um processo de acolhimento de estrangeiros, porque tu estás ali colocando, então, todas essas pessoas sob responsabilidade de um Estado estrangeiro, né? Bom, isso é o contexto, assim, só para passar rapidamente a conhecer a nossa realidade num processo de acolhimento. Eu gostaria de pedir licença para vocês para voltar um pouquinho na história e mostrar um pouco o antecedente histórico aí que relaciona a Alemanha com os refugiados, e mais durante a conversa vocês vão ver que essas coisas vão fechando, né, em termos de causas e efeitos, vamos assim dizer, né? Todos vocês já conhecem, já ouviram muito sobre a história da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Muitas coisas são ditas sobre todos esses eventos, sobretudo sobre o nazismo, né, que ficou muito marcado na história da humanidade. Penso eu ser um dos piores momentos históricos realmente vividos, não porque ele está tão próximo historicamente, mas pelo que realmente aconteceu, né? Então, nesse livro, eu procurei, mais ou menos a metade dele, trabalhar esses aspectos dos antecedentes históricos da Alemanha como protagonista da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, para depois falar, então, das consequências no sentido de desenvolvimento dos direitos humanos, muito fortemente posterior à Segunda Guerra Mundial, né? E para a gente entender um pouco esse processo de culpa, de responsabilidade que a Alemanha passou, sobretudo, então, em virtude da Segunda Guerra Mundial, né? E como que isso, então, repercute hoje ainda na sociedade, de que forma ela conseguiu, então, superar em alguma medida importante, né? Não totalmente, esses fatos do passado. Então, é preciso lembrar, pessoal, que na história do século XX, talvez o primeiro fato mais marcante é realmente a Primeira Guerra Mundial, e a gente fica, às vezes, vendo isso como um fato histórico muito distante, né? Um fato histórico muito pontual daquela época. Mas nós precisamos também lembrar que a Mundial acabou sendo uma ruptura do antigo sistema, vamos assim dizer, de poder do mundo, sobretudo da Europa, onde a gente vai ter, então, a quebra de muitas situações, de muitos paradigmas, de forma negativa, porque nunca se imaginou que fosse possível tamanha destruição entre os povos europeus, né? Que eram considerados, e são ainda, né, povos evoluídos, povos com grande conhecimento filosófico, artístico, técnico, né? Vivia-se a Belle Époque, né? Então, a Primeira Guerra Mundial acabou com isso, né? A sofisticação das armas levou uma carnificina nunca antes vista na história, e isso, vamos dizer, deixou uma marca indelével na Europa, na sociedade europeia como um todo. Então, eles ficaram profundamente marcados, um tempo que se acaba, um tempo que inicia, né? Uma boa parte das monarquias europeias cai nesse período, né? A gente sabe, o Império Russo cai em virtude da própria Revolução Bolchevique, né, de 1917. O Império Alemão, então, também se desfaz, e aí eu vou começar a falar um pouco dessas consequências. A gente tem mudanças drásticas nas fronteiras, a criação de países, né? O Império Otomano, enfim. Nós temos vencedores e perdedores, e o protagonismo, evidentemente, aí dos Estados Unidos, né? Como, vamos dizer assim, o grande vencedor econômico e também moral da Primeira Guerra Mundial, porque os pontos aqueles elencados por Woodrow Wilson, né, presidente americano, acabaram sendo assim um ponto de partida para uma paz, mas que depois não foram devidamente levados a sério, como deveriam, e temos a Paz de Versalhes, né? A Paz de Versalhes acabou transformando o contexto europeu numa bomba relógio que viria a estourar 20 anos depois, com a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a paz que se conseguiu
naquele período, criou uma situação bastante confusa em termos geopolíticos. E aqui focando um pouco, eu estou sendo bem mais sintético do que poderia, tá, pessoal, que eu não quero também cansá-los com esses antecedentes históricos, mas talvez seja interessante para conhecimento. Mas quando a Alemanha, então, vê que... A Alemanha, eu digo, né, não toda a Alemanha, aí que estava o problema. Quando se viu, né, dentro do âmbito, né, do comando, que havia uma impossibilidade de seguir com a guerra da forma como estava acontecendo, surgiu, então, a necessidade de se pensar na paz. Houve uma revolta muito importante na marinha alemã na época, fez com que o imperador alemão perdesse efetivamente a confiança na sua liderança e ali em diante começou a desmoronar, vamos assim dizer, por assim dizer, o sistema, né, que sustentava aquele conflito. E com isso, vários elementos, várias questões se sucederam até a abdicação do imperador alemão, né? Ao abdicar, ele abre, então, a lacuna de poder, ou melhor, o vácuo de poder, onde se teve que, então, criar mecanismos para a substituição dessa liderança por uma república. Então, vejam que a Alemanha já teve um problema inicial bastante complexo, porque ela sai de um sistema monárquico, imperialista, militarista, né, muito centralizador do Kaiser Guilherme II, que de uma hora para outra abdica, assina-se a rendição alemã, os soldados voltam para casa e estavam dentro das fronteiras francesas, na verdade, e belgas, não estavam na Alemanha, ou seja, eles estavam teoricamente, aparentemente vencendo, mas isso também era uma falácia. Todo esse contingente teve que ser desmobilizado, o Kaiser já não estava mais no poder, haviam então políticos de partidos tradicionais no poder na Alemanha, né? E isso tudo gerou grande desconfiança popular em relação a como isso aconteceu, e evidentemente surge dali a ideia da apunhalada nas costas, que é uma ideia muito difundida naquele período, dizendo que o país foi traído. E os elementos traidores, nesse caso, foram focados em uma suposta maquinação judaica, né, por trás dessa, vamos dizer, derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. É claro que todo aquele contingente que volta da Primeira Guerra Mundial para casa se vê muito ressentido, né, por tudo isso que acontece. O país perde grande parte do seu, das suas possibilidades de futuramente se reerguer. No sentido econômico, tiveram que pagar uma indenização absurda em carvão, né, principalmente para os países vencedores, a arqui-inimiga França, né? Tiveram que se desfazer da sua força aérea, da sua, que já existia, né? Se desfazer dos seus submarinos, da sua marinha de guerra, tiveram que se desfazer de quase todo o armamento convencional e foram reduzidos a uma quantidade mínima, né, de tropas. Então, problemas econômicos, problemas que obviamente decorreram disso, problemas de, né, patriotismo que foi tolhido ali, né, se caiu num penhasco, vamos assim dizer, houve uma desagregação moral, de certa maneira, né, um certo desânimo na população alemã muito forte. E aí temos, né, assim como em outros lugares, também um campo fértil para o surgimento do radicalismo. Radicalismo que hoje a gente vê nas próprias condutas em relação aos refugiados, né? Mas já vamos chegar lá. Com esse radicalismo muito forte desse período pós-Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter aí uma situação em que surgem conflitos de dois grandes opostos, né? O Partido Comunista Alemão tornou-se bastante forte como uma alternativa, assim como surgiu ali e cresceu ali nesse contexto o Partido Nazista de Adolf Hitler, né, que era o oposto, vamos dizer assim, do Partido Comunista. Os dois, evidentemente, brigavam para tomar esse espaço dentro daquela situação de partidos tradicionais que, em tese, eram vistos com muita desconfiança pela população em geral. Então, essa descrença com partidos tradicionais foi uma característica de ascensão do radicalismo na Alemanha.
No Brasil, a gente também vive, de certa maneira, um pouco isso, se me permitem um paralelo, né? Uma descrença nos partidos, é um processo que já vem de mais tempo, que acaba focando as coisas muito nas personalidades, né? Isso não é uma situação assim muito positiva. No mundo inteiro isso já aconteceu e cada um com a sua medida, mas é um processo que na Alemanha foi assim. Problemas econômicos, evidentemente, que haviam, que foram gerados por esse tratado. Então, nós temos um período ali bastante conturbado. E vejam, agora eu só tive que fazer esse contexto para chegar nessa questão dos refúgios. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter um gravíssimo problema com os apátridas. Que, como eu disse antes, antigos impérios se desfizeram no final da Primeira Guerra Mundial, sobretudo, como eu disse, o Império Russo se desfez não pela guerra em si, mas muito pela Revolução Socialista que aconteceu lá, né? O Império Austro-Húngaro, que era aliado da Alemanha, também se desfaz, e sua zona de influência nos Balcãs ali todo se modifica completamente. O Império Alemão, né, nem precisa falar, acabei já de referir ele, né? O Império Alemão se desfaz do dia para a noite e a monarquia é abolida na Alemanha. E vejam que surge a Tchecoslováquia como país, a Polônia, enfim, surgem situações geopolíticas novas dentro da Europa, com países que somem e países que aparecem, né? E surgiu isso aí. E dentro nos cantos desses países, vamos dizer, nas pontas, nós temos regiões que acabaram ficando com um status, vamos dizer assim, político diferenciado, e grupos sociais que não estavam protegidos por nenhum Estado, os apátridas. Então, haviam massas humanas que vagavam pela Europa que não tinham necessariamente uma nacionalidade. E o direito internacional daquele período era muito baseado na proteção do Estado sobre os cidadãos. Então, se tu não era cidadão de nenhum lugar, ou tu tinha uma situação meio irregular nesse sentido, como é que tu poderia ser protegido por um Estado, né? Então, vejam que essa situação pós-Primeira Guerra Mundial é muito típica, né, do que a gente vê de alguma maneira hoje, mas claro com outro nome, vamos dizer assim, né? Onde tinha grupos humanos que tinham proteção ou status distinto de outros. Com a criação de novos países, novas esferas de influência e com a desagregação, vamos dizer, dos antigos impérios, evidentemente que não havia como, num primeiro momento, esperar que tudo isso seria acertado logo. Porém, era uma necessidade isso, e essa necessidade não foi devidamente cumprida. Se vocês analisarem algumas memórias, alguns escritos sobre as negociações desse Tratado de Versalhes, que na verdade é uma convenção de Paris, que se chama, mas é o Tratado de Versalhes, vocês vão ver que havia muitos pontos que não ficaram resolvidos. E mais, não sei se vocês já se atentaram por fato de que muito da organização feita geopolítica no Oriente Médio foi resultante do Tratado de Versalhes também, né? Para vocês verem, assim, há repercussões muito claras, a divisão do mundo pós Primeira Guerra Mundial, a perda das colônias dos países vencidos, né? E a manutenção das colônias, sobretudo na África, no Oriente Médio, dos países vencedores, é uma realidade. Então, regiões como a Síria hoje, né, como a Palestina, enfim, elas continuaram sob influência europeia. A África toda, né, o Oriente Médio, o Egito, o Marrocos, evidentemente, claro, a Palestina e Israel sim, um reflexo dessa época. A Síria até se tratou naquela época, por exemplo, o que fazer com Alepo, que é aquela cidade lá que ficou bem emblemática pelos bombardeios e coisas na Síria. Isso faz parte do Tratado de Versalhes. Então, o que aconteceu? Com essa situação toda, o mundo ganha uma nova formatação com outros atores, vamos dizer assim, outros protagonistas, e que foram levando essa situação até que o radicalismo que prevaleceu na Alemanha foi o radicalismo nazista, né? E que tinha como plataforma principal o reestabelecimento
desse status quo com bases em algumas premissas. Por exemplo, a França é a grande inimiga, né? Fomos traídos por uma maquinação que por detrás tinha elementos judaicos. A economia é prejudicada por esses elementos. Existe um movimento comunista que quer tomar o poder na Alemanha. Então, você já viu vários elementos assim naquele período que eram usados, que é, como eu sempre digo, é aquela lógica que hoje a gente vê também do super-herói, né? Qual é a vantagem de eu ter um Homem-Aranha se eu não tiver um inimigo do Homem-Aranha ou do Super-Homem, ou, né, ou de qualquer um do X-Men, ou qualquer outro personagem? A ideia do herói e do anti-herói, né? Ela é, assim, vamos dizer, bíblica, ela é mitológica, ela é da Marvel, ela é da política, né? Então, quando tu crias um inimigo e mantém esse inimigo sempre forte e vivo, mesmo que ele não seja bem como tu pinta, tu consegue justificar a tua própria existência como herói, né? Só que não esqueçam que, às vezes, do outro lado há o mesmo tipo, o mesmo arquétipo, né? De um que se diz herói e diz que tu é o vilão, né? Então, isso alimenta obviamente, a política e alimentou sempre, e na Alemanha foi muito claro isso. A utilização da mídia nesse sentido, as notícias falsas, sim, muita coisa falsa foi divulgada. Stalin, nesse mesmo período, no lado soviético, também era mestre em criar esse tipo de situação falsa, né? Mentiras, as mais lavadas, foram impostas para as pessoas para manter esses regimes fortes, vamos assim dizer, né? O próprio fascismo italiano, enfim, todos os elementos radicais daquele período foram muito baseados nessa mecânica, né? Nessa técnica de dominação. Bom, mas focando na Alemanha, o que a gente tem? Um período bastante conturbado que leva Hitler ao poder com essa plataforma que eu acabei de mencionar, que tinha, então, como elemento central uma ideia de reformulação social, vamos dizer assim, de nacionalismo, de exclusão do estrangeiro, como era bem comum na Europa naquela época, não era um privilégio alemão. O antissemitismo nazista não foi uma invenção nazista, ele foi apenas capturado do imaginário popular e canalizado para o problema da época, porque o antissemitismo era uma coisa que vem de muito tempo atrás, né? Sobretudo na Idade Média, a gente vê isso com grande força e vai seguindo assim na Europa todo, mais aqui, menos ali, mas era uma constante. Muitos países tinham esses sentimentos antissemitas, os franceses eram assim, os italianos em alguma medida. Dentro do Império Russo se tinha problemas com isso, não tão forte, aqui ou ali haviam diferenças, claro, mas sempre houve um imaginário, né, nesse sentido. E quando se tem um momento de crise, como aconteceu na Alemanha, teve-se um imaginário muito mais reforçado nesse aspecto, porque eu precisava, então, criar um inimigo, né? E esse inimigo ideal era aquele que já estava na cabeça das pessoas. Então, o elemento judaico foi apenas, vamos dizer assim, reaquecido, vamos assim dizer, né, por um propósito específico, né? Claro. Então, e hoje, paradoxalmente, né, se fizer uma notinha de rodapé, né, se a gente fosse agora começar a falar do problema árabe, palestino-israelense, né, quantas coisas são parecidas, né, pessoal? Tipo, a história se repete negativamente em relação a tudo isso. O oprimido de antes acaba sendo, sob algumas óticas, o opressor de hoje. Eu sei que tem várias versões para isso, eu nem quero entrar muito no mérito do problema palestino-israelense, que eu não sou especializado nesse tema. Mas uma coisa é certa, né? Existem excessos, existem situações ali que poderiam ter sido resolvidas há muito tempo, me parece. Mas há uma intransigência, uma questão religiosa insanável, me parece, entre isso aí, nesse problema. Mas não esqueçam que essa situação de hoje, se você olhar hoje na internet, olhar os bombardeios da Palestina ou de Israel, vocês vão ver isso, né, hoje, mas não esqueçam que o problema começa já em 48, como resultado da Segunda Guerra Mundial, da criação do Estado de Israel. Ah, foi bom, foi ruim? Para a época foi uma solução que precisou ser feita em virtude das consequências
do Holocausto, por exemplo, ou da Shoah, né, como dizem os judeus. Mas hoje, olhando para trás, né, as coisas talvez não foram feitas da maneira adequada. O apoio militar, né, americano aos israelenses para se manter, as guerras que já ocorreram, a Guerra dos 6 Dias, do Yom Kippur, enfim, todas essas situações contra os árabes contra eles, mostrou que a coisa não ficou bem definida, né? Não ficou nada definido desde o primeiro momento, né, que a gente vê o Estado de Israel. Então, só fechando parênteses, mas voltando um pouco, antes não havia esse problema, né? A época que eu estou falando não era assim. Então, nós tínhamos essa opressão sobre os judeus, que acabou juridicamente se confirmando, inclusive por normas, né, que a gente sabe, dentro da Alemanha, se tornou uma situação de Estado. E vejam que, só para a gente começar a falar já em números, né, na época dessa legislação antissemita na Alemanha, nos anos 40, nós tínhamos em torno de 400 e poucos mil judeus só dentro da Alemanha, de origem judaica, né? Eles representavam um percentual muito pequeno da população, porque a população alemã na época era em torno de 60 milhões, então os judeus eram muito poucos. Então, como eles eram poucos, eles eram muito visados, a grande maioria não deu muita bola para esse problema, até porque eles eram uma minoria, de certa maneira, tolerada por alguns e até indesejada por outros, né? Só que se a gente for ver o nível de judeus, por exemplo, que viviam na Polônia, na Rússia, era bem maior, né? Era uma proporção bem maior da população, por isso que países como a Polônia tiveram um impacto tão grande no Holocausto, né? Na Alemanha não era tanta gente assim, eram tudo judeus assimilados a gerações na Alemanha. Inclusive, haviam regras jurídicas ali, estabelecidos por regras jurídicas, que falavam do percentual de judeu que tinha, que te tolerava dentro da sociedade, inclusive. Pessoas que lutaram na Primeira Guerra Mundial e foram condecorados, foram, de certa maneira, preservados até certo ponto, né? Porque era muito chocante tu usar o elemento racial, religioso, como fundamento para uma exclusão de alguém que foi um herói de guerra. Então, até isso para os alemães era um pouco complicado naquele período, né? Mas quando Hitler, então, implementa essa política, ele, como eu disse, evidentemente nacionalista, fechado ao estrangeiro, e muito mais do que fechado, era uma política racial, fechada no sentido de que apenas, né, cabia as coisas boas do mundo a uma raça escolhida, né, que seria uma raça proveniente de outros passados remotos, que eram pura fantasia, né? E diziam, então, que havia esse mundo ariano do passado, né? Era baseado muito em questões de ocultismo, em Madame Blavatsky e outras coisas do passado que não tinham nenhum sentido, e acabou se criando, assim, aquele imaginário popular da supremacia. E quando tem gente dizendo, sim, tu é mais do que o outro, e tu te convence que tu é mais do que o outro, as pessoas acabam dizendo, sim, eu sou mais do que o outro, né? Então, todos os que estavam a leste, os eslavos, né, eram considerados pessoas inferiores, que deveriam servir ao propósito dos arianos. Você já viu uma explicação, claro, pseudo, né? Mas científica, pseudocientífica, para dizer, ó, por que nós temos direito a dominar outras populações, né? E isso que eu estou dizendo agora é importante porque quando a Alemanha precipita, né, a Segunda Guerra Mundial, invadindo a Polônia em 1º de setembro de 39, ou seja, exatamente mais ou menos 20 anos depois do Tratado de Versalhes, toda aquela região, né, do leste acaba sofrendo essa intervenção de purificação racial, e começam imediatamente a aplicar esses preceitos na prática, coisa que ninguém nunca imaginou que seria feito assim. Ou seja, as pessoas deram poder a um regime tão perverso que escondeu isso, né, de certa maneira, escondeu a amplitude que isso teria, e começaram a aplicar essa política no leste, né? Depois, quando a Alemanha invade França, invade Bélgica, invade Dinamarca, invade todo o oeste, né, da Europa também, o mundo começa a se preocupar. Bom, né, mais ainda do que já estavam preocupados. Então, entra na guerra a Inglaterra, né, e tal. A União Soviética ainda não, estamos falando de 1940. Com a invasão da União Soviética, em 41,
Então, essa política de destruição de povos inferiores foi levada ao extremo dentro da União Soviética, com atrocidades das mais terríveis. Tanto é que no início se faziam as execuções das pessoas a tiros, né, dentro de valas comuns. Isso causou tanto estresse nesses grupos que eles tiveram que criar métodos menos diretos de matança para não deixar os próprios soldados envolvidos nisso, por mais fanáticos que fossem, começaram a pirar. Então, eles começaram a fazer jeitos mais eficientes e surge aí, então, o extermínio que a gente conhece aí, né, que dispensa muitos comentários. Mas aí, então, a gente vê que essa ideia de que há pessoas que não têm o mesmo valor que tu está no cerne de hoje a gente não tolerar o estrangeiro, tolerar o diferente. Lá no fundo tem isso, eu acho, pelo menos, né? Por mais que as pessoas hoje sejam esclarecidas, elas ainda têm pensamentos retrógrados sobre esse tipo de coisa, né? O estrangeiro é diferente, o estrangeiro é o inimigo, o estrangeiro é o terrorista, sabe? São coisas que as pessoas têm, às vezes, sem querer também, sentimentos de incertezas, mas muitas vezes deliberadamente assim pensam, né? E isso é na Europa, assim, muito forte também. Então, quando a Alemanha invade a União Soviética, o que eles fazem com boa parte dos lugares que eles achavam propícios? Eles expulsam as pessoas de suas casas, principalmente na área rural, e instalam lá, pessoal, colonos alemães. Ou seja, a ideia do Estado nazista era colonizar o leste. Mas tu só coloniza um lugar que, a princípio, né, está vago, se bem que a lógica, né, da colonização europeia na África, principalmente, não era essa, né? Não haviam lugares vagos, há uma dominação do lugar, né? O colonizador sempre quer extrair o que ele puder. Então, eles fizeram uma coisa muito parecida, né? Eles simplesmente expulsaram as pessoas de lá e instalaram famílias inteiras, em grande quantidade, no leste da Europa, vamos dizer assim, em assentamentos, em fazendas, que ali seria, então, o lugar dos arianos. As famílias foram para lá de forma voluntária, até vi uma vez um depoimento de uma moça, que na época era uma moça, e que participou da juventude hitlerista, da parte das moças, aquela parte, da divisão especial, que eles iam na frente para arrumar as casas das pessoas que foram expulsas ou mortas, arrumar, fazer, botar flores, enfim, para esperar quando viriam as remessas de compatriotas para assumir aquelas casas. Era assim que era feito. E as pessoas não viam problema nisso, pessoal. Não viam, elas não pensavam que ali morava uma família antes, que essas pessoas talvez nem existissem mais, estavam em algum buraco ali perto, enterrados, né? E é assim que a coisa aconteceu. Então, eu digo isso porque quando essa enorme quantidade de pessoas vai morar no leste, eles nunca imaginavam que a Alemanha perderia essa guerra, né? E que um dia eles seriam os refugiados também. A Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, teve mais ou menos 10 milhões de refugiados alemães, que voltaram praticamente, a maioria deles, a pé do leste europeu até chegar nas grandes cidades alemãs para ver o que conseguiam fazer. Então, na verdade, houve um movimento de enormes massas humanas, como aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial. Todos aqueles povos que acabaram sendo prejudicados ali pela final da guerra, pelo Tratado de Versalhes, enfim, eles também ficaram se deslocando pelo mundo, vamos dizer pelo mundo, não, né, pela Europa, e isso acabou gerando um sério problema mal resolvido, como a gente disse antes, no final da Primeira Guerra, que no final da Segunda, então, se agrava numa medida bem maior e os próprios alemães sentem na pele o que é provocar essa situação toda. Como a Segunda Guerra Mundial sabe muito bem, ela evoluiu muito mal, porque a destruição foi muito maior do que na Primeira, né? O bombardeio de cidades, as atrocidades com populações civis, a situação dos campos de concentração, as bombas atômicas no Japão, ações deliberadas de extermínio dos japoneses sobre a Manchúria, na China, sobre os coreanos, tudo isso aí são questões que a gente não pode esquecer. Então, violações de direitos humanos não ocorreram só nos campos de concentração nazista. Eles aconteceram por consequência de toda a guerra.
mas o aspecto que ficou mais marcado por sua perversidade, né, e pelo fato de ser na Europa, foi justamente a questão da Shoah, ou do Holocausto, né, provocado pelo regime nazista. Então, esses crimes chamaram muito atenção no Tribunal de Nuremberg, né, onde tudo isso foi então exposto e uma parte mínima dessas pessoas foi então condenada. Eu também já estive lá levando alunos a intercâmbios, é bem interessante o Tribunal de Nuremberg, não sei se você sabe, mas ele ainda funciona como fórum, né? Ainda são feitas audiências dentro da sala onde foram julgados os criminosos de guerra. A sala ainda existe, ela foi um pouco modificada, mas pouca coisa, assim, tu ainda consegue ver vários elementos originais lá. Então, com esse julgamento de Nuremberg, nós temos um novo, vamos dizer assim, contexto, né, do direito internacional que vai, então, levar a uma série de outros fatores para a consolidação dos direitos humanos. E logo na sequência, a gente tem ali o Estatuto dos Refugiados, que é de 51, que tenta consertar os problemas da Segunda Guerra Mundial, só que ele está muito focado, vamos dizer, nas consequências, ou para quem teve diretas repercussões da Segunda Guerra Mundial. Ele não foi devidamente adaptado a outras possibilidades que surgiram depois, né? E isso até hoje não foi bem devidamente adaptado, e a gente vai ver que, não obstante a ONU em 48, não obstante a criação do Estado de Israel para tentar resolver uma parte desse problema, criou-se outro com a Palestina, né? E tantas outras movimentações que se fizeram, a gente viu que várias guerras, por isso que esse meu livro, a metade dele fala sobre guerras, né? Por causa disso, várias guerras não foram evitadas no passado recente. Nós tivemos em 45 o final da Segunda, em 50 até 53 a Guerra da Coreia, que também hoje ainda é Coreia do Norte, Coreia do Sul, por causa daquele conflito lá, e que tem a ver com a União Soviética e Estados Unidos, que era a influência, né, que naquele período. Nós tivemos diversos conflitos na África, como resultado desse colonialismo que tardiamente foi afastado daqueles países. Muitos desses países da África foram, até trago isso no livro, se tornaram países nos anos 60, nos anos 70, agora, recentemente. Então, evidentemente que até que esses povos se organizem, não sei quando que isso vai ser. Então, hoje a gente vê aqueles ditadores de 40 anos no poder na África. Por que será, né? Porque são consequências desse período, ou seja, eles estão reproduzindo um modelo europeu de anos antes, vamos dizer assim, né? Tudo se repete. O que aconteceu em vários países da Europa, essas chacinas, essas eliminações de pessoas de outras tribos, né? Em Ruanda, enfim, nós temos dentro da Iugoslávia, antiga Iugoslávia, né? Esses crimes de guerra acontecidos também em virtude desse antecedente histórico da Segunda Guerra Mundial, porque não pensem que esses conflitos entre sérvios, croatas, né, que ocorreu aí no final dos anos 80, no início dos anos 90, não foi resultado de vinganças históricas, porque estavam em posições diferentes durante a Segunda Guerra Mundial, que também foi para o Tribunal Internacional. Então, a gente vai ter vários exemplos, a Guerra do Vietnã depois, enfim, e os próprios conflitos israelense-palestinos e israelense-árabes, né? Então, todas essas situações, pessoal, vão mostrar que o direito internacional não conseguiu evitar as guerras. E esse é o ponto que eu faço a amarração no livro, mostrando que essas guerras em diversos lugares e diversas formas diferentes, como acontece na Síria, que até hoje ainda não está resolvido bem, né? Nós tivemos um enorme afluxo de pessoas nas últimas décadas, principalmente, mas principalmente agora, e que agora começaram a se direcionar para a Europa e conseguiram uma abertura lá com uma flexibilização que a Alemanha fez nesse sentido e acabou aceitando esse encargo de receber 1 milhão e pouco de refugiados em 2015, e aí se começa a pensar, vem cá, mas a Alemanha fez isso por quê, né? Bom, a Alemanha tem dinheiro, vamos dizer assim, tem dinheiro. Podia ter feito, como podia não ter feito. Qual é que é o papel da Alemanha nesse contexto geopolítico de hoje, né? A Alemanha tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, mas qual é o que está por trás disso? Muito se estuda, muito se especula, né?
porque nem toda a sociedade alemã aceitou muito bem o acolhimento desses refugiados. Existe um neonazismo muito forte na Alemanha hoje, né? Se cresceu muito esse aspecto do radicalismo. O medo do terrorismo, pessoal, é outro elemento que eu destaco aqui. O elemento estrangeiro é representativo de terrorismo. E muitos dos eventos que acontecem na Europa, sobretudo na França, aconteceram vários na própria Alemanha, acabam tendo envolvimento de alguma pessoa de origem árabe. E isso é forte demais para ser superado apenas com discursos, as pessoas ficam com receio disso. E todo outro elemento humano que descende daquela origem acaba sendo estigmatizado, né, por esse medo. Se colocando no lugar de um europeu médio, a gente também não pode tirar totalmente a razão em alguns pontos. Eles estão com sérios problemas econômicos, o estado de bem-estar social, sobretudo na França, né, está extremamente prejudicado. A Alemanha ainda tem uma condição, vamos dizer, melhor econômica, mas outros países relevantes não. A Inglaterra sai da União Europeia justamente porque começa a se afastar desses perigos, né, de um bloco econômico e social. Então a gente vê muita desagregação nesse ponto. E com isso, evidentemente, as pessoas se sentem ameaçadas por elementos estrangeiros, não só pelo terrorismo diretamente, mas por competições em relação a trabalho, a oportunidades, que é, de certa maneira, natural, né? Como conseguir adaptar todas essas demandas a uma necessidade de um direito humano mais universal? Esse é o grande desafio. Existem linhas, né, de estudo dos direitos humanos, tornando ele mais específico, mais universal, mais restrito, levando em consideração as peculiaridades de cada povo ou não. Tudo isso são discussões interessantes sobre direitos humanos hoje, e a gente vê que o afluxo de pessoas não para no mundo. A gente tem refugiados dentro de fronteiras, para fora de fronteiras, dentro do continente africano para o europeu e assim por diante. Como dizia Anso, Líbano, por exemplo, é um país bem frágil, que teve aquele problema sério no passado com aquela explosão, né, lá em Beirute, que acabou gerando repercussões econômicas muito graves. Eles acolheram uma quantidade absurda de refugiados da Síria, por exemplo. A Síria é o típico caso de uma guerra localizada, onde países predominantes têm os seus interesses e não deixam a coisa se resolver. Já perceberam isso, né? Qual é a importância que tem a Síria, pessoal? Pense assim no sentido, olhando assim, sem entrar muito a fundo. Não tem grande importância, um país ali que não tem... mas estrategicamente, sob um ponto de vista geopolítico, tem interesses russos muito fortes ali, né? A questão dos vizinhos, que são aliados dos Estados Unidos, os movimentos terroristas que dizem ser terroristas, que foram criados, muitos deles pelos americanos, que estão nos países vizinhos. Enfim, há muitas coisas que a gente às vezes não compreende muito bem, mas uma coisa é certa que a gente compreende: as pessoas sofrem do mesmo jeito que sofriam na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, depois, como apátrida da Primeira, como refugiado alemão que voltava da aventura que fez no leste, se deram muito mal, ou todo mundo sofre, né? O sofrimento humano vamos dizer assim, é uma linha contínua em todos esses elementos. E a gente vê que essa linha hoje está mais sensível nos refugiados, sobretudo esses que procuram, então, a Europa, fazendo uma pressão muito grande sobre os sistemas, vamos dizer assim, sociais europeus. Os países de entrada, Grécia, Itália, né, sofrem muito com isso. As pessoas não têm, muitas vezes, a opção, né, eles acabam fugindo. Vocês viram a quantidade de naufrágios que já aconteceram, ou seja, uma tragédia vai se sobrepondo à outra, né? Então, hoje, com a pandemia, que eu também atualizei o livro um pouco, falando um pouco de como que isso repercute, a pandemia agravou ainda mais todas essas situações econômicas, óbvio, então o acolhimento fica mais difícil, os empregos dentro desses países europeus onde os refugiados hoje moram também têm suas limitações. Os campos de refugiados são um local fértil, né, para a disseminação do vírus, né? Os atendimentos médicos são bastante precários, depende de Médicos Sem Fronteiras, depende de
aquela da Cruz Vermelha Islâmica, que eles chamam, né, o crescente, aquele, isso depende muito desses apoios internacionais, ou seja, as pessoas ficam sem autonomia, elas não têm mais um lugar seu, elas precisam entrar num país que nem a Alemanha, por exemplo, só para ir aos poucos finalizando, a Alemanha é um país extremamente tradicional em algumas coisas. Eles têm muito na Alemanha a questão do espaço privado. O alemão não gosta que as pessoas se intrometam em nada. O alemão não gosta que uma coisa caia de um terreno para o outro, que tu faça barulho, que tu não limpe tua calçada, que tu, sabe, os alemães são muito assim individuais nisso, não individualistas, eles são muito assim, como é que eu dizer assim, muito reservados. Então, quando tu traz um elemento, vamos dizer, social, que tem uma vida completamente diferente, que não tem os mesmos valores, o mesmo cuidado com detalhes, isso choca o alemão médio. O alemão médio tem aquela ideia da estabilidade. Eles passaram por tudo isso que eu contei resumidamente, tem a culpa do passado, evidentemente, mas eles superaram em grande medida tudo isso. Eles andaram para frente. Um país muito desenvolvido, tem lá seus problemas, mas nem se compara com outros. Então, eles vivem um momento de estabilidade, porque eles deixaram muito essa política de lado, deixaram o radicalismo de lado, e foram vivendo a vida e tiveram uma excelente condição econômica. A queda do Muro de Berlim, a reunificação com a Alemanha Oriental, foi um movimento também um pouco traumático ali, mas que eles conseguiram superar, pagaram a conta daquilo ali, que foi altíssima, né? E conseguiram, a duras penas, se reintegrar. Não podemos esquecer que os alemães também já tiveram experiências com imigração com os turcos, por exemplo, né? Existe um grande contingente de turcos morando na Alemanha que foram convidados nos anos 70, justamente para essa mão de obra que faltava para um período de grande desenvolvimento do país. E eles estão hoje já na terceira geração ou mais, totalmente, né, assim, integrados. O pessoal aceita muito bem os turcos se deram muito bem dentro desse, vamos dizer assim, dentro dessa cultura nova, eles se toleram muito bem, dizem os analistas, né? Agora, elementos que vêm da Síria, que vêm do Afeganistão, que vêm de alguns países da África, eles têm uma diversidade muito grande de costumes e que não fecha. Você deve ter ouvido falar aí que teve um problema, acho que foi em 2016, que teve o Ano Novo lá em Colônia e teve vários casos de assédio a mulheres alemãs feitas por pessoas, por estrangeiros, né, que vieram de países onde isso não seria problema. E isso, parece que teve mais de 100 ocorrências lá em Colônia. Isso gerou um problemaço na Alemanha. O pessoal diz, não, mas vem cá, né? As mulheres na Alemanha não podem ser molestadas em hipótese nenhuma. A Alemanha é um país, nesse sentido, muito evoluído. Os homens fazem as coisas parelho com as mulheres lá. Não tem esse negócio de diferença como tem em país latino, como é o nosso. Lá não, é tudo igual mesmo. Não tem essa diferenciação. E quando se tem esse tipo de atitude, isso choca demais. As mulheres ficam assim nessa posição, mas vem cá, né? Esse mundo aqui não serve. Como assim? Tu não pode chegar numa mulher alemã assim de qualquer jeito, nem de brincadeira, porque elas estão acostumadas. Então, imagina, só por esse detalhe vocês já percebem o quanto que isso impacta. Então, essas pessoas tiveram, claro, elas foram levadas à justiça, à polícia, claro, mas as pessoas precisam ser muito bem orientadas, elas precisam ser reeducadas nesse sistema para poderem ser assimiladas lá, porque senão eles também não vão aceitar. E o crescimento dos movimentos neonazistas e movimentos de extrema-direita, eles colocam as coisas no ponto que estavam lá nos anos 20, 30, ou seja, eles botam a coisa para trás, dizem, não, mas tem que fechar, porque olha o que aconteceu, olha os exemplos. Sim, só que são coisas que são maximizadas, são coisas que são exageradas justamente para esse objetivo, né, de criar um inimigo, que eu falei antes. Então, tu cria o inimigo, cria essa instabilidade, e tu consegue dividendos políticos com isso. Então, em suma, há todo um problema político aí também, que acaba desenvolvendo aí mais problemas, mas o que a gente pode dizer é que a Alemanha fez, então, um processo de assimilação, uma tentativa, me parece, exitosa, teve falhas, algumas, principalmente na burocracia excessiva,
Muitas pessoas também acabaram voltando para onde é que vieram, nem todo mundo ficou na Alemanha. Algumas partiram dali, foram para outros países, tentaram alguma coisa e conseguiram, por exemplo, na Inglaterra, mas o grosso realmente ficou na Alemanha. Um grande contingente é sírio, sim, mas não só sírio, né? Os alemães têm um problema demográfico muito sério. Hoje é projetado para o futuro uma carência demográfica muito grande. Então, essa mão de obra, segundo alguns analistas, também vem a contribuir, porque muita gente já está muito bem empregada agora, né? Claro, né, pessoal, trabalhos não equivalentes, talvez, ao que eles tinham no seu país, mas é uma questão de tempo, me parece. Porque os turcos também conseguiram galgar cargos importantes com o passar do tempo. Isso é que o alemão é muito problemático, essa questão da qualificação profissional e tal, então isso tudo mas conseguiram, vamos dizer, conseguiram superar isso. Só para finalizar, pessoal, convém ainda referir que nós temos o problema dos refugiados climáticos e ambientais, né? Que são um problema paralelo a essas consequências da guerra, do conflito, mas que também geram uma grande quantidade de deslocamentos, onde faz com que as pessoas estão deslocadas por motivos climáticos e ambientais, como a gente disse, que são diferentes. E aí entra a questão ambiental como sentido mais amplo, com desastres no sentido como, né, um vulcão, um terremoto, coisa que é inevitável, como as questões climáticas que teriam relação com as nossas atitudes, né, com as nossas posturas em relação às mudanças do clima, enfim. E também temos um problema muito sério no direito internacional, porque não há uma classificação adequada de refugiados sob o motivo ambiental. Não há essa classificação. Isso é uma coisa que o direito ainda precisa adaptar. Existem alguns caminhos aí que já se sinalizou, alguns exemplos, né? Mas não há nada concreto em relação a isso. Então, a gente tem um grande contingente por motivos climáticos, ambientais, e um maior contingente ainda hoje por problemas de conflitos armados que não foram resolvidos e nunca, me parece, serão. Então, a história é cíclica, a história se repete, a história mostra seu lado ruim a cada momento desse ciclo, e tem uma historinha ali que eu achei bem interessante, que eu botei no livro, que me chamou a atenção muito para essa pesquisa, foi que eu estava vendo uma vez na televisão naquela época, e via que um menino, né, vinha junto com aquela quantidade de pessoas caminhando por uma estrada europeia sem nada no pé, né, nos pés, pé descalço. Como que ele ficou pé descalço, não faço ideia, mas ele caminhava pé descalço. E a TV mostrou isso, né, como um grande, né, uma coisa que causou comoção e tal. Aí eu me lembrei de um trecho de um livro que eu li, né, interessante, de uma autora alemã que viveu em Berlim no final da Segunda Guerra Mundial. Ela sobreviveu à guerra, estava ali, depois ela se tornou uma política e tal, de um partido, e ela, na Alemanha que se seguiu ali, né, e ela, nas suas memórias, coloca a visão que ela também teve em Berlim, ao ver um contingente enorme de refugiados alemães que voltava do leste, caminhando em condições terríveis, e ela retrata no livro dela um menino que vinha caminhando também pé descalço, com os pés sangrando, junto com uma freira que trazia outras crianças também, algumas teriam morrido no caminho, e ela foi uma coisa que chamou a atenção dessa autora, né, de que havia uma criança sem nada no pé, isso em 1945, 46, né? E eu vi isso em 2016 na TV, né? A diferença, me parece, é apenas a cor, né? Uma cena em preto e branco, como a gente está acostumado a ver do passado, como se fosse uma coisa de outro planeta, e a cena em colorido que a gente vê nas nossas mídias de hoje. Mas, no fundo, o sofrimento das pessoas e o problema dos refugiados é o mesmo. Bom, pessoal, acho que seria essa síntese aqui que eu gostaria agora de ver com vocês, abrir o espaço para que vocês também se manifestem aí. Foi um pouco rápido, desculpe, falei um pouco ligeiro, mas eu também não queria cansá-los muito, porque acima de uma hora e pouco, as pessoas começam a perder a atenção, né? Bom, André, então excelente, muito bom, falou exatamente o que eu imaginava, bela argumentação sobre o tema que você tem trabalhado bastante, dos refugiados, que é um tema que toca a todos, pessoalmente, somente brasileiros, que nós sabemos aqui
quantos são imigrantes aqui e quantos, de alguma maneira, às vezes as pessoas não percebem, famílias inteiras vieram como refugiadas para o Brasil. Às vezes a pessoa não se recorda disso. E depois fica difícil de interpretar quando muda os papéis. Você falou rapidamente no início, mas é claro que não é o nosso tema, nem nos interessa. É surpreendente como o discurso continua e muda o emissor, né? Eu vi alguns representantes israelenses na TV francesa há poucos dias dizendo que os palestinos, se não gostassem de Jerusalém, deveriam se mudar. E eu fiquei pensando, mas eles já estavam lá antes, para se mudar para onde? Então, o que foi dito para os judeus quando a Polônia foi invadida foi a mesma coisa: vocês devem sair daqui, porque vão ser trazidos colonos para ocupar esses lugares. É incrível como esse discurso troca o emissor e ele continua. E é por isso que você fala muito bem criticar esse discurso e tentar conscientizar as pessoas para que evitem, né? Acho que tem uma educação, a única saída é uma educação de direitos humanos, para que as pessoas percebam que você pode ser aquele que está sendo mal recebido hoje, amanhã. Né? Mas, de qualquer maneira, essa solidariedade ela deveria ser bem mais desenvolvida hoje. É triste essa tua conclusão de que talvez tenha piorado, né? Porque devido aos meios de comunicação que nós temos hoje, na época da Segunda Guerra Mundial não havia tanta divulgação disso, e nós temos hoje, quase que na hora. Eu sei que agora uma pessoa inocente está morrendo em Jerusalém pela TV, né? Quando que na época eu imagino que eles escondiam um pouco da mídia. Então nós estamos aqui numa situação quase pior devido à facilidade da informação, né? E o afastamento de países poderosos para fazerem uma parada imediata dessa situação de paz. Eu só estou falando desse tema aqui do momento. Eu sei que algumas colegas querem falar sobre o problema no Brasil, né? O Brasil também é um país que tem recebido muitos imigrantes e também tem a sua especificidade. Acho que muita gente aqui trabalha no Brasil, como isso está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, eu vou abrir a palavra. Cumprimento a Graziela, que gentilmente veio nos visitar. A Graziela faz parte do doutorado na Unicinos, e eu disse que ela vai ser uma das próximas a falar num desses eventos. Vejo que ela também tem um bom fundo, para mudar um pouco de assunto, um bom fundo, um espaço musical ali, né? Tem a família de músicos muito bons. Eu não sei se o André der tempo nessa ou na próxima vez. O André também é músico clássico, né? Não é para tanto. Ele gosta de fazer a apresentação de violino e piano. Acho que vai ser para a próxima fala, mas ele também Isso para criar uma expectativa. O André e a Dela estão de parabéns, porque eu sempre digo que quem não sabe música não consegue pensar a teoria, né? Então tem que ver, entender de música. Infelizmente eu só sei ouvir, não sei tocar, mas sei o valor que isso tem. Então eu passo a palavra para as colegas perguntarem o que quiserem, dentro do tempo que o André se dispor. Não, vamos lá. Estou à disposição de vocês. Professores, professor Leonel, professor André, não sei se eu posso fazer um comentário rápido. Pode. Eu estou como uma outsider, não sou dessa turma, mas gosto muito da temática, então, novamente, parabenizo pela fala, ouvindo o senhor conversando e falando de uma forma tão fluida e com tantos dados, com tanta história. Eu fiquei encantada, assim, lembrei muito do meu trabalho de graduação, e eu tenho pena de não ter lido esse livro antes, de não ter entrado em contato antes com o senhor, porque foi, assim, incrível. Estou louca para ler. Saúde, já tenho o livro, mas já quero consegui-lo. Muito obrigado. E gostaria de parabenizar também o professor Leonel, né, por trazer o professor André para essa fala. Eu acho que ela enriquece a todos, porque em algum momento alguns dos nossos antepassados estavam do outro lado do porto. Então, hoje, né, a maioria aqui tem uma origem, às vezes uma ligação, o vô, a avó, bisavó. Então, tá nessa condição de imigrante, seja ele como migrante forçado, né, no caso do refugiado,
ou um migrante voluntário, sempre é algo que mexe com a sua história, com a sua cultura, com as suas vivências, então acho que é extremamente importante, e quero conversar com o senhor, quero tirar várias dúvidas, mas acho que esse momento também é para as colegas e para os colegas compartilharem, né, então não vou alugá-lo, só queria compartilhar uma música que eu acho que fala muito bem e fecha muito bem com toda a fala de hoje. Claro que eu fiquei sabendo que o senhor toca violino, né, mas então podemos deixar... Tento, é diferente. Mas é uma música chamada 80 Millionen, que seriam 80 milhões. Ela é uma adaptação de uma música que já existe, cantada por um refugiado que saiu do Oriente Médio e foi para a Alemanha. Então ele conta toda a trajetória dele, como foi esse percurso de chegar até a Alemanha e ter que aprender o outro idioma. Ele é um rapper alemão, ele é muito famoso. Hoje, mas eu acho que vale a pena, assim, dar uma olhadinha. Claro, o Google Tradutor tá ali, né? Então dá para jogar no Google e conseguir a tradução. Mas é uma música que eu acho que fecha muito bem com tudo que foi... O professor André fala bem alemão, não tem problema. O professor não vai ter dificuldade nenhuma, né? Mas para os demais colegas, que a gente sabe que é difícil o alemão, então acho que vale a pena dar uma jogadinha ali no YouTube. Mas muito obrigado, eu vou olhar. Quero parabenizá-lo, por fim, e quero trocar figurinha, quero conversar, quero tirar dúvidas, porque realmente foi um presente que a URI me deu nessa tarde, ter uma palestra como essa. Muito obrigada. Obrigado, Stephanie. Até aproveitando, te agradecer muito pelas palavras, e só arrematando assim, um pouquinho, que vocês estão falando, eu vou fazendo alguns arremates. A questão que o Leonel também colocou das nossas origens e tal, a gente tem que pensar, por exemplo, que muitos de nós têm uma origem de pessoas que vieram de outro país em algum momento e vieram talvez não como refugiados, vieram porque queriam vir, mas não esqueçam que as dificuldades desses imigrantes, sejam eles japonês, alemão, italiano, polonês, russo, era muito grande, primeiro pela língua. Vocês não esqueçam que durante a Segunda Guerra Mundial, os descendentes de italiano, de alemão, não podiam falar a sua língua materna aqui e não sabiam falar português. Como é que eles faziam? As promessas que foram feitas no passado, quando vieram para cá, não foram todas cumpridas. Então, as dificuldades eram grandes também. As pessoas não conseguiam se comunicar com os outros, se viam como estrangeiros, porque as pessoas também os viam como tais. Então, esse problema, às vezes, está muito mais perto da nossa história do que a gente imagina, né? Só isso que eu queria falar. Fico totalmente à disposição, viu, colega Stephanie? A gente pode, em outro momento, falar, vou participar aí mais com vocês na URI em outros... Ele virá no grupo de pesquisa, aquele que eu estou com o Nolim. Isso. Então, a gente vai ter outras oportunidades. Eu estou ficando cada vez mais à disposição da URI, porque eu estou aí fazendo esse trabalho juntamente com o professor Leonel, né? Então, eu tenho um vínculo, vamos dizer assim, atual com vocês todos aqui. Então, com certeza, não estou aqui só assim de convidado, eu já faço parte aí de vocês, tá? Vamos aproveitá-lo, então. No melhor sentido que o pós-doutorado pode oferecer. Sim. Exato. Daí, pessoal, mais alguém? Também queria agradecer pela fala, eu acho que enriqueceu muito essa tarde, principalmente porque é o tema que eu vou desenvolver na minha dissertação, Direitos Humanos, Direitos dos Refugiados, Cidadania, Princípio da Não Devolução, vamos juntar tudo, e principalmente esse viés histórico, eu trago muito dessa parte histórica, tento trazer, né, vou tentar trazer no trabalho desde da monografia, vem desenvolvendo esse tema, mas agora com esse viés para a cidadania, né, tentar pensar algumas formas alternativas para auxiliar, para facilitar essa aquisição de direitos, né, dos refugiados, e como o senhor falou de uma maneira brilhante, que como a Stephanie falou, prende a atenção, podia falar mais uma hora, duas, que é um tema sensível, é um tema histórico, né, é um tema que o problema é o mesmo, mas eu acho que é a quantidade que está tornando isso nos dias atuais muito pior do que já foi em outras épocas, né? Então, a gente tem 80 milhões de deslocados no mundo, aumentando, a problemática está se tornando cada vez mais difícil de ser enfrentada, também por conta da quantidade e por conta dos
dos múltiplos motivos, né? Nós temos aí falta de regulamentação para refugiados ambientais, mas é uma crescente, né? Como veio a Convenção de 51, era restrita. Aumentou um pouquinho o protocolo de 67, Cartagena, né? E assim vai aumentando, e esperamos que essa regulamentação venha, né, numa amplitude para esses novos problemas que a gente está enfrentando. Então, é uma temática incrível, mas é uma temática muito sensível de ser trabalhada, né, pela carga dos problemas que tem hoje. Eu te digo assim, Elisa, essa questão da quantidade que tu destaca, agora imagine isso num contexto de conflitos como esse israelense-palestino, e o potencial de revolta e ódio que um conflito desses reacende a cada momento. Aí tu pensa assim, todas essas pessoas que precisam de auxílio, que estão deslocadas no mundo, essas pessoas são uma quantidade muito grande e que entre elas pode ter sim elementos de pessoas que não têm nada a perder, e isso as pessoas na Europa sabem disso e elas têm medo disso. Então, as pessoas que estão, na sua grande maioria, procurando apenas um local onde não tenha guerra, veem-se prejudicadas por esses contextos do radicalismo. Então, o radicalismo vem a destruir as nossas relações, completamente. Assim, se nós tivéssemos só opiniões diferentes, e não tivéssemos o radicalismo religioso, principalmente, nós teríamos um mundo bem melhor. Nós podíamos ficar aqui falando, brigando um com o outro, mas se a gente não fosse radical, acho que a gente poderia simplesmente então desligar a câmera ou sair de perto, ficava por isso. Mas quando a gente é radical, a gente quer ver o outro morto, a gente quer ver o outro destruído. E a gente não fala isso, às vezes, da boca para fora só. Isso são sentimentos verdadeiros que as pessoas têm. Não pensem que hoje não se identificam por aí, pelo que eu vejo, discursos radicalizados no Brasil em que as pessoas desejam a morte dos outros. E desejam mesmo. E por motivos, vamos dizer assim, não estou dizendo que tenha motivos fortes, mas vamos dizer por motivos extremamente subjetivos, distorcidos, tipo assim, vira e mexe a pessoa deseja a morte de alguém, já notaram disso? Sempre tem que estar desejando que alguém tem que morrer num contexto. Por que será que a gente pensa assim? Agora imagine se a gente é radicalizado mesmo e a gente está numa situação extrema, a gente joga uma bomba em cima de alguém. Entenderam? Professor, nesse caso, tem até um exemplo que aconteceu em Pacaraima, da distribuição de marmitas para refugiados nas praças e perto dos pontos de ônibus. Então, algumas marmitas tinham cacos de vidro. Então, eles iam lá, davam marmita para a pessoa passava mal, vinha a falecer, ou então tinha graves problemas, e de um ódio ao estrangeiro, de um ódio ao estranho, de um ódio, ele veio roubar nosso trabalho, ele veio roubar nossas casas. Então, e aí uma criança aí tu imagina não fica só na fala, né, que ele vai para ação. Imagina uma criança comendo uma marmita com caco de vidro. Vocês conseguem imaginar? Tipo assim, as pessoas, não tinha nada que está aqui, sabe? Sempre tem uma justificativa. E é o mesmo tipo de lógica mental, assim, distorcida, que se usou para justificar todos esses outros momentos de barbaridade na história. Pode ver. Sempre tinha uma justificativa. É só vocês olharem, lerem, verem algum filme, documentário bem feito sobre isso, mostra claramente esse mecanismo psicológico que as pessoas têm. Ele é o mesmo de hoje. O radicalismo, ele é o mesmo, ou seja, assim, essa revolta por alguma coisa, essa vontade de fazer acontecer alguma coisa radical, ele, em muitas pessoas, foge o controle, né? E daí esse controle, às vezes, é fugir no sentido de tu aceitar certas coisas. Por que vocês acham que se aceitou chacinas, se aceitou, né, no passado, tudo que aconteceu e ainda acontece? Por que as pessoas acharam que isso não era tão ruim assim? Era uma espécie de mal necessário, porque as pessoas estavam condicionadas a isso. Não pense que isso foi inventado de uma hora para outra. Não foi. E não é hoje também. Ninguém parte do zero, né? Nós somos resultado de um grande processo, né? Nosso e do que vem antes da gente. A gente é o resultado de um movimento, vamos dizer assim. Então, se a gente foi condicionado a isso, a gente vai achar normal. A normalidade dessa banalidade do mal, como dizia a Hannah Arendt, né? Ela é o grande problema, porque não existem monstros, existem pessoas normais, entre aspas, pessoas que podem de um minuto para o outro ser teu amigo e de repente por
uma ideia, uma opinião de radicalização, fazer atos que tu não imaginava, tanto da fala quanto na atitude. Porque às vezes a fala é bem mais perigosa do que uma atitude, né? Se pegar uma pessoa que fala bem, que convence bem, ela convence um monte de gente a fazer coisa errada. Ela não faz, mas ela fala. Entenderam? Eu acho mais perigoso quem fala do que quem faz. Né, professor Leonel? Às vezes pega alguém aí que entende bem de retórica, aí, né, Leonel? E aí daqui a pouco convence um monte de gente a se matar e o cara não se mata. A não se vacinar, né? A violência simbólica é muito forte, tem toda razão. Com certeza. Com certeza. Infelizmente, chegou o nosso horário aqui, nós vamos concluir, mas o professor está à disposição, acho que ele colocou para vocês a seu endereço. E só posso agradecer muito. Por favor, agradeço muito a tua presença, André, realmente conhece muito bem esse tema e sabe uma maneira muito agradável e interessante de contá-lo, né? Que bom. Eu posso cumprimentá-lo pelo sucesso, acho que todo mundo gostou, vai ter que retornar mesmo, né? Eu vou retornar, se vocês querem. Eu vou interromper a gravação, mas podemos falar um pouquinho mais. Vocês vão continuar com a aula agora, Leandro? Não, hoje era só esse assunto. Tá. Não, então vamos marcar um outro momento. Mas eu interrompi a gravação, se eu estou com o canal aberto, aí, se quiser falar.